Capítulo 4 da Lei de Reprodução. Parte 3. População do Globo. Perguntas 686 e 687. Pergunta 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Pergunta 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem, que apenas vê um canto do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto. Capítulo 4 da Lei da Reprodução. Parte 3, tópico, sucessão e aperfeiçoamento das raças. Pergunta 688 a 692. Pergunta 688. Há, neste momento, raças humanas que evidentemente decrescem? Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Assim acontecerá de fato, é que outras eles terão tomado o lugar, como outras um dia tomarão a da vossa. Pergunta 689. Os homens atuais formam uma criação nova, ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltam para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Pergunta 690. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos, como todas pertencem, porém, à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma. Elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Pergunta 691. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora dar-se o contrário, o homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza e não conseguem o que não conseguem os animais. Pergunta 692. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem o seu curso normal? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins, sendo a perfeição a meta para que tende a natureza favorecer essa perfeição e corresponder às vistas de Deus. Letra A. Geralmente os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o crescimento de seus gozos. Isso não lhes diminui o mérito. Que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Cabe-lhes tornar meritório, pela intenção, o seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência e, sob estes aspectos, é que maior proveito tira.